Antes de começar o podcast, primeiro, o segundo episódio, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que foi lá no primeiro vídeo, comentou, curtiu. Vocês têm que entender que esse apoio é muito importante pra gente. Porque a gente não é nenhuma grande produção, nem nada do tipo, não temos grandes verbas, somos apenas estudantes universitários e estamos aqui para tratar da historiografia, né? Que é um assunto que interessa não só os universitários, mas também o público em geral. E para o episódio de hoje, vamos tratar uma temática que é problemática, né? Como diz o nome do podcast, que seria o esquecimento e a história dos subalternos. E para isso, vamos ter a presença dos meus colegas, estudantes de história também, que são o Anderson e o Guilherme. Vamos tratar aqui do esquecimento e da história das classes subalternas. Né? Quando a gente escuta isso, história das classes subalternas, o que isso quer dizer? O que é uma classe subalterna? Pode começar, contar. Assim, na minha concepção, trata-se basicamente da história dos não vencidos, né? Porque dos vencidos, né? Não, a história das classes subalternas é dos não vencidos. Porque dos vencidos é aquela que está canonizada, por assim dizer. Quem venceu é quem perdeu. Quem foi vencido é quem perdeu, né? Perfeitamente. Mas quem venceu? Não foi a burguesia, por assim dizer? Os vencedores, né? Quem perdeu foi os vencidos. A classe subalterna, que estão omissos da história. É isso. Tá percebendo? É problemático, entendeu? É problemático. Tem que haver um esforço historiográfico aí nesse meio. Tem que haver, ó. E pensar um pouco. Mas enfim, vamos deixar de... Não, mas essa é a definição básica. A definição básica. É isso daí. Tá entendendo? Entendi. E assim, a gente tem vendo que, sei lá, a partir da década de 70, há um esforço muito grande, na verdade desde antes, para tentar ajustar essa visão dessa história das classes subalternas. Eu me lembro principalmente porque eu paguei uma disciplina optativa, né, que estava tratando da historiografia francesa e na terceira geração falava mais sobre a história das mentalidades, essas coisas, e o professor aproveitou para falar sobre justamente essa historiografia da vista por baixo, né, do ponto de vista de baixo para cima, porque havia ingleses, né, baseado ali nas ideias de Marx, que eles buscavam fazer esse tipo de história ali junto da política e essas coisas para conseguir evitar esse problema que já é tão acentuado, né? Sei lá, desde o século XIX, desde que começou a história como disciplina, né? Então, esse intuito, eu diria que ele é muito interessante. Hoje, eu não sei se ele está tão visível assim para as pessoas, talvez esteja no mundo acadêmico, mas visível tão acentuadamente para as pessoas, eu não sei ao certo. E no final das contas é muito importante, né? Porque, como eu disse, acaba sendo uma história muito progressista, muito do desenvolvimento tecnológico humano. Inclusive até isso que vimos, né? Que os ingleses focavam na historiografia deles, além desses aspectos de desenvolvimento, havia principalmente o desenvolvimento tecnológico, né? Até porque lá foi palco da Revolução Industrial e tal. Então tem tudo muito a ver, né? Tá entendendo? Tô percebendo. Mas essa questão aí, quando existe assim, você fala que houve uma história dos vencedores, né? Por exemplo, houve um apagamento intencional da história das classes subalternas, ou eles de repente pensaram, não, vou escrever aqui do que eu sei e vou mandar bala aqui. Ou se não, eles pensaram, não, vamos tirar essa parte aqui da história porque não dá certo. Sim, o apagamento foi intencional e principalmente porque muitas vezes quando os historiadores faziam a leitura do tá na frente. Tá na frente. Ah, é verdade. Cuidado, né? Mas você vai cortar, fala aí. Não. Fala aí, pô. Não, pode falar. Não, pode continuar. Vou voltar de novo. Sim, foi intencional e principalmente porque algumas linhas historiográficas elas procuravam fazer a história somente daquela que era registrada, como eles acreditavam, isso registrado de forma na burocracia de um possível Estado. Como o subalterno não criava um Estado fixo, não criava um Estado sólido, ou muito menos criavam documentação, eles pegavam, rejeitavam esse tipo de história, de relato, entendeu? Seria considerado uma história menos qualificada? Assim? Sim, menos qualificada. E o que Guilherme falou da pessoa, do inglês, que
que fez o estudo, primeira vez mencionou a questão a história vista de baixo, foi Edward Thompson, em 1976, certo? Que ele começou a fazer justamente esse estudo, entendeu? Que ele já traçava esse negócio. Agora, e o texto, e nós sabemos que esse tipo de historiografia não foi muito bem utilizado aqui no Brasil, muito falado aqui no Brasil. Perfeitamente. Sim, e não foi falado tanto, né? Porque vai ter que entrar na questão da historiografia aqui no território brasileiro. Mas assim, em resumo, havia uma grande dificuldade desse pessoal fazer história no Brasil, porque o viés deles eram voltados muito especificamente para marxismo, principalmente ali na década de 70 até uns 90, e uma visão cristalizada dos análises, ali do começo deles, aqui no Brasil, né? Até porque Brodel veio para cá, tal, o grande historiador, o Mediterrâneo, né? Então, aqui no Brasil, essa produção foi muito ofuscada. E, inclusive, era muito importante que, nessa historiografia da história vista por baixo, fosse utilizada a política, fosse feita a história por ela e através dela. Então, isso daí muitas vezes era difícil para os historiadores e hoje tem sido um grande problema, justamente porque tem que se posicionar politicamente. E, assim, hoje o Brasil está muito politizado, né? Está muito polarizado também. Então, acaba sendo muito perigoso para qualquer pesquisador, na verdade, se posicionar, porque pode, sei lá, acontecer algum cancelamento em alguma rede social, principalmente Twitter, e a pessoa pode ser taxada muito facilmente de uma coisa, sei lá, fascista ou nazista, muito facilmente. Então, acaba sendo muito problemático essa questão aí. Falando sobre marxismo e luta de classe, é possível, por exemplo, eu estudar a questão das rebeliões em Roma, é possível aplicar a luta de classe nessas questões? Sim, é possível sim. Principalmente porque, assim, a gente também tem que ver uma coisa que é bem interessante, que Walter Benjamin fala em relação a essa historiografia. Vou falar essa historiografia e depois colocar na parte de luta de classe, certo? Ele fala aqui o seguinte, que ele critica bastante a questão do historicicismo, porque acaba nesse tipo de história, das relações das classes, me perdi por causa de Adson. Das classes, da historiografia acaba sendo uma historiografia bem típica, historicicismo, que você pega, só faz contar, tem uma visão linear, tem uma visão do lado vencedor, certo? E que sim, dá para fazer uma questão de estudo de classe, certo? Porque por mais que a gente não queira, a gente queira separar, existe uma briga ali de classe, existe uma briga de poder. Existe os dominados e os dominadores. Os dominados e dominadores, entendeu? E principalmente, Benjamin, ele coloca um negócio bem interessante, que eu vou falar, que é um pedaço do texto que ele fala: a empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz tudo para o materialismo histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, e em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Ele no resumo ele também coloca aqui: nunca houve um monumento cultural que não fosse também um monumento à barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é tampouco o processo de transmissão do cultural, certo? No frigir dos ovos a gente sempre tem uma luta de classe, onde sempre vai estar um sobrepondo ao outro, usando a questão cultural para isso, para poder mostrar que é o vencedor enquanto o outro é o vencido. Uma pergunta, você falou sobre a questão de a história em Roma, feita pelos autores clássicos, né? Tito Livio e esse pessoal. Você falou sobre a questão como é que eles montam a história? Ou fez alguma pergunta desse tipo? Ou tu falaste sobre isso? Não. Pronto. Mas eu acho que é um questionamento válido. É interessante porque
como eu tava falando um pouco da historiografia, né? Que é literalmente fazer a história, produção de um material histórico. E nesse material, a gente observa exatamente o que Anderson falou, né? Um historicismo. E assim, tendo assim em vista Roma, Roma prezava muito pelos valores, pelo, pela pessoa ser muito digna, né? Enfim, A honra, né? a honra perfeitamente. Tá tentando lembrar esse nome, essa palavra. E como esse pessoal subalterno, pobre, que fazia essas revoltas, geralmente eles eram mal vistos, porque eles não tinham essa dita dignidade que, sei lá, algum imperador, né, no período do Império, ou algum general romano ali, né, no período final da República. Que muitas vezes é observável quando aparece na historiografia como se fossem traíras, né? Se traíssem entre Sim, si. sim, traíssem O o movimento. Estado romano. Esse pessoal subalterno, quando fazia suas revoltas, eles eram vistos como traidores da pátria, tá entendendo? Então, assim, isso daí que você falou, ele vem mostrando como essa questão do valor em Roma era muito importante para ver as outras classes, e muitas vezes quando elas eram vistas desse modo, quando acontecia isso, aí o pessoal que fazia a produção histórica, eles viam, não tem valor eu fazer uma história desse pessoal, o porquê deles se revoltarem, quem estava ali no meio, que tipo de povo estava ali nessa questão, porque Roma era muito difusa, né, em termos de populações. E essa questão que você tinha colocado, que era qual mesmo? Agora? É. Sim, tinha eles, por exemplo, durante os movimentos eles acabam encurralados e eles traem assim mesmo o movimento. Sim. Entendeu? Que casa justamente com a questão da estrutura deles, né? Que era relativamente Fraca, baixa, né? fraca, exato. Que em comparação com um estado já ali muito bem definido, né? Aí acaba ruindo muito facilmente esse movimento. Não tinha aquela questão de união, aquele pertencimento do grupo. Exato. Aí acabava sendo muito difícil. Tem um texto aqui, que é desse livro aqui, de James Pinsky, sem texto da história antiga, que é sobre a revolta de Espartacus, que quem escreveu foi Floro, certo? Ele diz aqui logo no início: tolere, contudo, a desonra das revoltas dos escravos, embora o destino os faça de joguete, aquilo que você tinha falado, ou seja, de ser manipulados, trata-se afinal de uma espécie de homens de segunda categoria, ou seja, o romano já considera ele insignificante, dos quais podemos dispor por causa da nossa liberdade. Ou seja, você tira daí já que gente que não vale nada, que vai sempre por mais que eles se revoltem e que dê trabalho, como deu Espartacus, eles podem se trair ali mesmo, entendeu? Isso, segunda classe, né? Não Perfeitamente. É dignidade, honra. Sim, perfeitamente. E é bastante interessante isso, né? Porque chegou a um ponto também, claro, que por mais que tenha tido essa revolta, que quase foi quase deu errado para o Império Romano, eles ainda tiveram que mudar muita coisa em relação aos escravos, né? Dar mais direito para tentar amenizar essa pressão social que estava tendo naquele momento, né? Não é à toa que Roma quase que caía, né? Tiveram que juntar 3 dos generais lá mais importantes, Júlio César no meio, para conter o movimento que Anderson acabou de falar. Então, veja como era uma questão muito importante, né? Essa questão das revoltas no mundo romano, como esse povo gerou um resultado, né? Independente de qual seja, se é bom ou ruim, eu não vou dizer qual, mas gerou um resultado muito Algo que latente. impactou a sociedade romana. Né? Exatamente. Em termos de aplicável, esse esquecimento da história por parte, o esquecimento da história das classes subalternas, ele é visto em outras historiografias além da historiografia romana, no tempo de Roma? Sim, com certeza, porque como eu disse, esse movimento de ver a história por baixo é muito recente, cara. Não tem o quê? Uns 50 anos. Então, assim,
Eu posso estar generalizando, né? Um pouco mais 50, talvez. Então eu posso estar generalizando agora, mas na sua grande maioria a história era feita tendo em vista a elite, o topo, né? Elite, né? As vitórias, né? Essas coisas. Então, assim, é um ramo da historiografia que precisa ser ainda mais trabalhada, né? E que é muito interessante porque mostra como essas pessoas que tinham vida comum, que tinham seus hábitos, suas práticas, mas eram pessoas que podiam gerar alguma coisa contra pessoas poderosas, né? Contra os reinos, contra o pessoal da elite. E ao mesmo tempo, mesmo que havendo essa constância, né? Mas com o tempo dá para perceber os hábitos mudando, mesmo que poucos se introduzindo, e isso acaba dizendo muito com respeito à nossa atualidade, né? Porque, sei lá, se pegar há 20 anos, o aparelho telefônico, né? O celular em si, ele não era do nosso hábito, né? De utilizá-lo. E hoje até um bebê de 2 anos está usando um. Então, assim, veja como é um hábito. E eu dei um exemplo muito péssimo, um exemplo idiota, como o Caio diria, mas isso daí permite ver como um negócio em pouco tempo foi introduzido e o mesmo acontecia na história, só que a longo prazo, né, com respeito aos hábitos. Aí acaba sendo desse jeito. E eu ainda acrescento mais, essa questão do apagamento, sim, sempre teve, e vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil, a questão da nossa própria história do Brasil, que tenta apagar cada vez mais o índio, o negro, como por exemplo, pegando de novo o Walter Benjamin, a questão dos monumentos, que o Monumento às Bandeiras, que fica lá no Parque Ibirapuera, que é um monumento para homenagear os bandeirantes, que bandeirante é o máximo, bandeirante é tudo, e que muitas pessoas acreditam que o paulista, na verdade, é o bandeirante. E que o bandeirante esquece que o bandeirante matou, roubou, estuprou, fez de tudo, certo? Esse monumento foi feito por Victor Brecheret, que ele é um ítalo brasileiro, certo? Isso foi acho que foi nas primeiras décadas do século passado, naquela volta de 1920, 1900, por aí. E o outro é o Arco de Tito, lá em Roma, que foi construído para comemorar a derrota dos judeus pelos italianos, pelos romanos, perdão, certo? Ou seja, existe sim, existe, sempre vai existir, entendeu? Cabe a gente, como historiador, tentar dar vozes a essas pessoas, a esses grupos, essas pessoas, entendeu? Por isso que é importante o nosso trabalho, ok? Alguma coisa a acrescentar mais? Não, acredito que seja só, desculpe qualquer coisa, certo? Eu acho que é isso daí, gera um panorama geral sobre essa história dos subalternos, que assim, como eu disse, precisa É problemático isso aí, né? continuar, né? Porque senão vai ficar parada e continua a historiografia padrão, enfim, problemático. Problemático. Bom, vocês aí que acompanharam aí mais um episódio do Problemático Podcast, espero que todos tenham gostado, né? Porque a questão é um pouco problemática, eu sei, mas acredito que conseguimos abordar de uma forma que dê para entender, dê para compreender. E só peço aí, agradeço aí a todos que estão acompanhando aí esse podcast.